Nós temos hoje um tema aí que eu quero pedir para Maria de Fátima digitar aí, colocar aí agora, para que você possa olhar para essa passagem bíblica não, a gente vai ver algumas passagens bíblicas, mas eu vou pedir para você, antes de abrir a Bíblia, você pedir no íntimo do seu coração para Deus falar com você, amém? Porque eu sempre quando vou pregar, eu peço, na verdade a gente sente que a palavra primeiramente é para a gente que vai trazer a palavra, como eu sempre costumo dizer que aquele que traz a palavra não está isento dela, e por isso que eu peço aos irmãos que estejam aí orando para receber a palavra, da mesma maneira que eu tenho recebido no meu coração. E se você veio da sua casa para esse lugar, como já foi dito aqui, é porque Jesus é a porta e nós precisamos entrar por Ele. Não é religião, não são as quatro paredes, e você vai entender hoje com essa palavra justamente que não tem a ver com religião, tem a ver com Jesus. Então nós falamos hoje nos grupos, com alguns irmãos também, que nós estamos iniciando o ano e nós precisamos definir de que nós somos feitos. O ser humano, ele é feito, na verdade, de carne e osso, mas não estou falando disso. Eu quero dizer o seguinte: o que determina aqui a nossa existência, né? Porque no máximo nós iremos viver aí, se alguns tiverem muita sorte, vão chegar até os 100 anos, mas ninguém chega mais que isso. Chegando um pouquinho mais, além do que a Bíblia fala, 70, 80, é muito enfado, muita canseira. Então nossa vida é muito curta, e às vezes nós estamos batalhando, correndo atrás de todos os recursos possíveis para vivermos bem aqui, seja voltado a relacionamentos, seja voltado para trabalho, seja voltado para condicionamento físico. A gente luta, a gente batalha, e uma das áreas que a gente esquece é a área espiritual. E aí a gente esquece o principal, que nós somos seres eternos. Nós esquecemos que somos feitos de barro, mas somos constituídos por uma essência que move esse barro, que é o Espírito, o sopro de Deus. E a Bíblia diz que o pó volta à terra e o Espírito vai a Deus. A Bíblia vai continuar na sua doutrina sobre a eternidade, falando de dois lugares, falando de céu, falando de inferno. Jesus fala isso mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia Sagrada. Os evangelhos, eles falam muito mais da ênfase do juízo do que em qualquer outro livro da Bíblia. Então a gente precisa lembrar, eu quero lembrar nesse ano de 2021, nesse início de ano, lembrar você nessa noite. Por isso, lute aí em nome de Jesus contra o que vai vir no seu pensamento, contra as distrações, para ser assim muito, muito proveitoso esse tempo que você tirou aqui, porque você precisa voltar para casa da maneira que eu estou aqui no meu coração, incomodado e impactado, sentindo Deus falar comigo em várias áreas do meu coração. E é muito bom quando a gente sente o incômodo do Senhor. E aí a gente pensou justamente de falarmos sobre os princípios bíblicos que vão determinar a nossa vida, não apenas o ano de 2021, mas a nossa vida. Porque, como eu disse há pouco, nós vivemos 100 anos, e aí tudo que a gente construiu vai ficar para os filhos ou para a família, e tudo também aquilo que a gente não construiu vai ficar só na história. E nós vivemos pouco tempo demais aqui, se comparado com a eternidade. E Jesus é tão lindo, tão maravilhoso. Nós temos um propósito eterno de existir, e eu quero lembrar você nessa noite desse propósito eterno de existir. Então nós vamos iniciar esse momento mais uma vez com uma oração. Pedir para você sentado mesmo aí onde você está, para você fechar seus olhos ou se concentrar em Deus, porque eu quero lembrá-lo nessa noite que você é eterno e que nossa vida passa, e que tudo passa, e nós temos algo precioso que é o tempo que se chama hoje, o tempo presente, para fazer as coisas acontecerem agora. Nós não podemos mudar o passado, portanto o que passou em 2020
passou, não tem como mudar. Talvez algumas coisas tenham como consertar, mas se não tiver como consertar, Jesus é aquele que faz com que os nossos caminhos tortuosos, eles ganhem uma nova cor. Então que você tenha esperança, como nós já pregamos desde o Natal aqui, o nosso irmão Erison também, estabelecendo os princípios bíblicos para uma vida vitoriosa. Vamos orar? Deus eterno, Pai querido, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós te agradecemos nessa noite por este culto que nós oferecemos a Ti, Deus, a Ti, Jesus, a Ti, Espírito Santo. Nós não entendemos quão grande és Tu, mas nós nos rendemos diante da Tua grandeza, porque, Deus, é impossível que esse universo tenha sido criado sem uma mente inteligente. E, Deus, quando olhamos para a Tua Bíblia, nós enxergamos verdades, e nós queremos que essas verdades, elas venham agora no nosso coração, Pai, serem plantadas, serem lembradas, serem regadas, porque nós queremos, não apenas um ano de 2021, vivendo de forma vitoriosa, mas nós queremos entender e viver até a volta de Cristo de maneira vitoriosa, confiante, feliz. Então nos ajuda a entender, meu Pai, nessa noite, pela Tua palavra, os princípios, aquilo que o Senhor quer deixar para a Tua igreja, assim como o Senhor falou no meu coração. Fala a Tua igreja, fala a cada um que veio aqui pela primeira vez, aqueles que estão ouvindo e vendo, aqueles que vão ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, perdoa nossos pecados, nos afasta, Deus, daquilo que nos atrapalha de nos aproximarmos de Ti no dia a dia. Nesse momento eu oro, Pai, por aqueles que estão aqui nesse momento, que ainda talvez não Te ouviram ainda, não perceberam o toque ainda, não foram sensíveis ainda, Pai, que em algum momento dessa palavra, não por mim, mas que o Senhor me use aqui, Pai, com muita graça e misericórdia, para que 1, 2, 3, 4, 5, 10, pelo menos entendam e vivam de uma maneira poderosa seus dias de vida. Eu Te agradeço por esse momento em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Deus já falou com você nesse culto. Ele já falou comigo aqui umas coisas assim, sabe? Eu não sei vocês, mas Deus, Ele fala comigo muitas vezes nem de acordo com o que está sendo falado aqui. É algo assim que Deus vai falando conosco. Pastor, como é que Deus fala no seu coração? Se você vem ouvir Deus, Ele vai falar, Ele vai te dar direcionamentos, Ele vai te dar percepções. Então que o Senhor continue falando ao teu coração. Coloca aí, Maria de Fátima, essa frase, por favor. Você já colocou? Coloca assim: estabelecendo princípios bíblicos para uma vida vitoriosa. É isso que eu quero falar nessa noite. É isso que Deus colocou no meu coração. Mas para que a gente possa estabelecer alguns princípios bíblicos para ter uma vida vitoriosa, nós precisamos primeiro entender o que é princípio, porque senão a gente não vai entender o que é princípio. E também a gente precisa entender o que é uma vida vitoriosa. E deixa eu começar logo pela parte de trás. Uma vida vitoriosa, antes da gente entrar nos princípios, certo? Eu quero esclarecer isso aqui para que você possa compreender o todo. Em nome de Jesus, tá? Se você estiver com sono, você se levante e se mexa, mas escute até o final, que eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar ao teu coração, como tem falado ao meu coração. Então, estabelecendo princípios para ter uma vida vitoriosa, certo? Então vamos responder duas coisas aí. Primeiro, o que é princípio? Por que a gente precisa estabelecer? Primeiro, estabelecer é tornar real, porque é uma coisa que você já sabe, é uma coisa que eu já sei, mas eu preciso estabelecer, eu preciso determinar, viver dessa maneira, através de alguns princípios, para ter uma vida vitoriosa. Mas eu tenho certeza que dessa frase, desse tema, o que mais de repente chama a atenção nossa, é a última parte, vida vitoriosa.
Porque a gente quer vitória, não é verdade? A gente quer se livrar, muitas vezes, dos problemas. Mas deixa eu dizer algo especial para você, que você já sabe. Só quero lhe lembrar de algumas coisas, antes da gente falar aqui, 3 princípios bem básicos, que você vai levar para casa e vai lutar para praticar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, uma vida vitoriosa, e eu coloco aqui, e é muito importante a gente lembrar disso aqui. Uma vida vitoriosa não é uma vida, porque existe algumas inverdades. Uma vida vitoriosa, na perspectiva bíblica, não é uma vida livre de problemas. Para a gente entender o tema, para a gente poder primeiro receber o alimento bem direcionado, vamos entender o tema. Então, porque você olha aí e diz assim: eita, agora eu vou aprender pelo menos uma coisa para ter uma vida só vitória, só sabor de mel. Gente, uma vida vitoriosa, biblicamente falando, não é uma vida isenta de problemas, nem isenta de derrotas, de dificuldades. Como assim, pastor? Eu quero lembrar, a gente está meio que sem tempo, já começamos tarde, mas eu quero só citar assim, você conhece essas passagens bíblicas. Quando a gente olha para Jesus, Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Jesus falou assim: as raposas têm o seu covil, as aves do céu têm o seu ninho, mas aqueles que seguem o Filho do Homem, ou pelo menos ele falava de si para dizer o que é que estava aguardando aqueles que também queriam segui-lo. Ele diz assim: o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Então, uma vida vitoriosa não é muitas vezes o que está no seu entendimento, no meu entendimento. Então vamos entender isso para a gente poder receber os princípios do Senhor de maneira para que a gente possa comer a palavra. E a gente precisa entender. Então, pastor, o que é uma vida vitoriosa? O que é uma vida vitoriosa? Eu vou dizer aos irmãos, eu passei a tarde inteira hoje, porque já desde, acho que quinta-feira, de quinta para sexta, essa frase apareceu na minha mente. E eu relutei em colocar vitoriosa, justamente por causa das teologias triunfalistas que tem aí, que diz que o que você fizer vai dar certo. Olha, se tudo que você fizer dá certo, se não houver problema na tua vida, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai ter como te provar. Se Deus não tem como te provar, como que você vai evidenciar a sua fé? Então, os problemas, que são sofrimentos, que são frustrações, que são derrotas, que são uma série de coisas que você talvez esteja passando, são necessários para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Então, o que é uma vida vitoriosa? Então, porque o pastor colocou essa palavra vitoriosa, vamos entender aqui. Porque essas frases que existem por aí, o crente não sofre derrota, né? O crente não passa necessidade. Vocês lembram que Paulo falou assim: eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ter sede, eu sei o que é ter roupa, eu sei o que é não ter roupa. Eu só sei de uma coisa, disse Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que é o tradicional Filipenses 4:3. Paulo está dizendo o seguinte: que ele pode passar todas as coisas. Já te passou uma situação que você diz assim: meu Deus, se isso aconteceu eu não aguento. Paulo está dizendo assim: você pode. Ah, mas eu não aguento isso, se eu ficar sem isso, como vai ser? Paulo está dizendo que você pode. E Paulo era um homem que vivia de prisões em prisões, e ele diz assim, que em Cristo somos mais do que vencedores, vida vitoriosa. Mas se a gente olha para Paulo não tinha essa vida cômoda que nós temos. Paulo vivia de prisões e prisões, pulando o muro, fugindo, correndo, enfrentando os homens, quase de frente a frente a leões, escapando da morte. Paulo e Silas estão na prisão. Olha só, Tiago havia sido decapitado, cerrado ao meio. E Paulo e Silas estavam na prisão, segundo o registro, né, de Atos, eles estavam louvando. Então eu quero que você entenda, para que essa frase, vida vitoriosa, que eu fiquei desde sexta-feira relutando, para não colocar ela no tema, né? Mas eu creio que Deus quer revelar isso para você também. Amém? Eu creio que Deus quer revelar isso para você.
Porque sabe qual é o nosso mal? O mal da igreja brasileira, seja ela qual for, é não ter Jesus como o bem maior, é não entender o propósito da sua vida. Eu coloco aqui, olha, que uma vida vitoriosa não é uma vida ausente de derrotas, mas é uma ausência de propósito. As pessoas não entendem o seu propósito, Murilo, e aí por não entender o propósito, não conseguem viver os princípios bíblicos. Porque você só vai ser capaz de aplicar o que eu vou falar para você daqui a pouco, se você entender o seu propósito. Quando a gente não entende o nosso propósito, a gente não vive o princípio bíblico. E quando a gente não vive o princípio bíblico, a gente se torna um religioso, buscando uma vida vitoriosa. Que é o que uma vida vitoriosa para muita gente? Trabalho, namoro, casamento, carro, celular, saúde. Olha, então se eu tenho saúde, carro, namoro, casamento, então eu tenho uma vida vitoriosa. Então você pode dizer que um ateu tem uma vida vitoriosa? Você pode dizer que um satanista, que é um dos mais ricos do Brasil, tem uma vida vitoriosa? Ou o nosso conceito de vida vitoriosa está totalmente equivocado? E é isso que a gente precisa entender para receber os princípios de Deus nessa noite e colocar em prática. Quando você entende isso, Jesus já deu vários sinais, mas um que ele fala é muito lindo. Quando Jesus diz assim: o vosso Pai Celeste, Ele sabe do que vocês precisam. Sabe o que Jesus quis dizer para aqueles apóstolos que estavam ali, os discípulos, na verdade, aquele grupo com ele? Vocês precisam buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E estas coisas que preocupam vocês, comida, vestimenta, sustento, o vosso Pai Celeste, olha lá para as aves, vejam como elas são lindas, vejam os lírios. Então Jesus está ensinando as pessoas a viverem uma vida vitoriosa. Chegamos em 2021 e não entendemos a mensagem de Jesus. Deixamos o reino de lado e buscamos as coisas materiais. É por isso que ser crente para você talvez seja muito chato. E talvez a única coisa que te mantenha na igreja seja o medo de ir para o inferno. Isso é lamentável. Se você ainda está na igreja apenas pelo medo de ir para o inferno, eu vou dizer uma coisa para você, de verdade, me procure. Diga: pastor, eu só estou na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Me procure, eu não vou nem, né? A gente vai conversar, porque esse é o tipo de cristão que não vive uma vida vitoriosa, porque ele não descobriu a preciosidade que é Jesus. Então, o que é uma vida vitoriosa, pastor? Deixa eu olhar para cá, meus irmãos, porque enquanto eu estava vendo isso, brigando num bom sentido assim com Deus, querendo que Ele falasse a mim também, daí eu fui anotando aqui algumas coisas. Eu não quero esquecer, eu quero compartilhar com você, quero deixar essa palavra com você, para que ela possa germinar a vida no meu coração e no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Então eu coloco que uma vida vitoriosa é uma vida bem-sucedida. E uma vida bem-sucedida, do ponto de vista bíblico, é quando a gente entende o propósito, os princípios. Você vê o Salmo 1, o Salmo 1. O Salmo 1 vai dizer assim, né? Bem-aventurado é o homem, né, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora eu esqueci o resto aí, ó. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer, eita, que aí o crente lê e pega só esse finalzinho, né? Aí diz assim: olha, tudo que eu fizer, eu vou prosperar, porque a Bíblia diz. Ô bênção, mas o que é que a Bíblia diz no resto dos 9 versículos? Acho que é 9 versículos, né? Bem-aventurado, feliz é o homem. E aí você vai, só aí tem vários princípios que Deus vai falar com você quando você chegar em casa. Mas eu ainda não comecei a pregar. Diga misericórdia, misericórdia, porque você hoje vai sair daqui de 1h da manhã. Misericórdia, brincadeira. Então, o que é uma vida vitoriosa? Olha, estabelecer princípios bíblicos para a nossa vida nos faz conhecer os propósitos de Deus. Eu quero falar uma coisa só para você, para adiantar aqui. Você precisa entender o seu propósito. O propósito do ser humano
eu vou dizer, a gente poderia falar aqui pelo menos de 3 propósitos, 4, 5, alguns enxergam mais que isso, mas o mais importante de todos, para a gente entender uma vida vitoriosa, porque uma vida vitoriosa é quando a gente entende isso. Viver de modo vitorioso é quando nada pode abalar seu relacionamento com Deus, porque Deus é fonte de amor, porque a Bíblia diz que Ele é amor, e Deus é fonte de alegria, porque Jesus disse que os que creem nele, do seu interior fluirão rios de alegria. Viver uma vida vitoriosa é não se apartar desse relacionamento com Deus, porque aí sim você passa por todas as coisas. Porque se o que te faz feliz é o que o diabo dá para o ímpio, então você não entendeu felicidade. Os discípulos, apesar de estarem curando enfermos, expulsando os demônios, chegaram alegres, cantando felizes, e Jesus olhou para eles e disse assim: olha, não se alegrem porque os demônios lhe obedecem, ou porque vocês oram e curam os enfermos. Estejam alegres porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Perceba que Jesus em todo o tempo está querendo ensinar os seus discípulos a viver uma vida vitoriosa, porque Jesus disse a eles que eles seriam lançados em prisões. Jesus disse a eles que os inimigos deles seriam os seus próprios familiares. Jesus disse a eles que eles seriam injuriados, que iriam mentir a respeito deles. Então Jesus tinha que abrir os olhos deles para que eles pudessem enxergar o que é que realmente é a felicidade. E Paulo entendeu isso, porque de prisão em prisão ele dizia: nós somos mais do que vencedores. Então o crente não está derrotado quando ele está passando por um problema. O crente não está derrotado quando ele pensou em algo e deu errado. Não. O crente, o cristão, ele é provado. E às vezes a maneira de você entender que o tudo da sua vida é Deus, é Jesus. Às vezes eu acho que Deus pensa de tirar tudo de você. Mas sabe por que Deus não faz isso? Porque Ele sabe do tamanho da tua fé. E que talvez se Ele tirar tudo que ainda lhe resta, não vai lhe restar nada, porque de repente Ele não está no centro do seu coração. Isso são verdades, são uma palavra dura, uma palavra para a gente iniciar o ano e querer viver de uma maneira diferente. Eu só vou ter uma vida vitoriosa se eu entender o propósito pelo qual eu existo. Então vamos lá, o mundo não entende isso, mas existe um vazio nas pessoas. Existe um vazio nas pessoas que elas tentam preencher de todas as formas e não conseguem. A Bíblia diz, eu vou dizer só um propósito para você, que o ser humano foi criado para adorar a Deus. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Você e eu fomos criados para nos relacionar com Deus. Você foi criado para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para viver em comunhão com Deus. Foi por causa disso que Jesus veio, para você se reconciliar com Deus. Agostinho de Hipona dizia assim em um de seus livros, Deus, deixa eu ver se eu lembro aqui, ainda me esqueci da frase. Ele dizia assim: Deus, nós viemos de Ti, e no nosso coração existe um vazio que só pode ser preenchido por Ti. E de fato é. Sabe o que tem preenchido as pessoas? E o que tem levado as pessoas a achar o que é uma vida vitoriosa? O dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa, não o dinheiro, a má administração, as coisas que o dinheiro pode proporcionar. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não estou falando de muito dinheiro, de ser milionário. Estou falando de 10 reais, de 5 reais. O amor, o apego a esse, ao que Jesus chama de mamon, define como um Deus, porque alguns tratam sim o dinheiro como um Deus. Por quê? Quem é feliz hoje? No contexto social das pessoas. Há quem tem um celular, quem pode comprar um celular de última geração, isso traz satisfação. Então eu tenho a roupa que eu quero, eu tenho o carro que eu quero. Olha o que o dinheiro pode proporcionar. E aí as pessoas, e você já observou que quem tanto mais tem, tanto mais quer. Ninguém, você vê aí algum rico milionário distribuindo,
Você viu, o Neymar gastou aí uma fortuna, se não foi mentira ou fake news, né? Se for, alguém me diga aí, por favor, para eu não pagar mico, tá? Mas dizem que Neymar gastou uma fortuna para fazer o Réveillon na sua casa, contratou cantores. Aí eles fazem uma obra social aqui com uma quantidade mínima da fortuna que eles ganham. Mas se a gente deixar Neymar de lado e olharmos para nosso contexto também, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, sabe, Jesus manda a gente compartilhar. Jesus diz: você tem 2 túnicas, compartilha. Jesus em todo tempo está dizendo que há um espaço no nosso coração que não pode ser preenchido pelas coisas materiais, mas nós queremos nos encher às vezes de coisas materiais. Os complexos e frustrações das pessoas, de adolescentes, porque eu tenho um nariz assim, porque meu cabelo é assado. As pessoas não conseguem se enxergar porque hoje as mídias sociais pintam uma mentira no celular. Porque no celular todo mundo é bonito, no celular, no Instagram, no Facebook, todo mundo tem uma vida linda e maravilhosa, mas é tudo uma grande farsa. Porque no fundo, todo ser humano tenta se preencher de alguma maneira. Alguns se preenchem com um namoro, ao conseguir um namorado. Se tiver um pouquinho de vida com Deus, continua na igreja. Se não, já se afasta da igreja brincando. Às vezes é um trabalho. E a gente tem um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido quando a gente entende o nosso propósito. E esse propósito Jesus ensinou o tempo inteiro. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus não aguentou de tanta paixão, de tanto amor por aquele homem, e Deus o transladou, Deus o levou para si. A Bíblia Sagrada relata histórias de homens que viveram em sociedades muito corruptas, mas que Deus protegeu, zelou. Homens que não abriram mão do seu relacionamento com Deus, que entenderam o verdadeiro propósito pelo qual ele existe. Então, eu e você, em nome de Jesus, precisamos entender: olha, você tem um propósito, por isso que você é muito amado por Deus. Se você não entender esse propósito, você vai ficar uma pessoa cheia de complexo, um religioso, um legalista, uma pessoa chata, uma pessoa que só observa os erros dos outros, sem poder, sem autoridade. E é chato viver assim, porque você não entende o seu propósito. Você existe para agradar a Deus, para adorar a Deus. Se você olhar lá no princípio de Gênesis, estamos estudando Gênesis aqui na escola dominical, né? Deus, ele vinha toda a viração do dia, de 5 para 6 horas, vamos colocar assim no nosso contexto de fuso horário, né? De horário, né? De 5 para 6 horas o sol está se pondo. Diz o texto bíblico, o autor sagrado, que Deus descia e ele passeava pelo jardim para conversar com o homem. Mas como diz o louvor, o nosso orgulho nos tirou do jardim. Porque Adão e Eva, eles quiseram ser iguais a Deus, ou deram ouvido ao diabo. E eu e você? O que tem nos afastado do jardim? Eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, eu não tenho isso, Deus. Nós não entendemos o nosso propósito e perdemos de ganhar as bênçãos de Deus. Porque você imagina o que é acordar todos os dias com uma alegria transbordante em seu coração. Pensa nisso, bênção. Você imagina o que é acordar todo dia com uma força extraordinária para enfrentar o problema. É isso que Deus quer proporcionar. Quando a gente entende que o nosso propósito é adorar a Deus, agradar a Deus, então eu teria mais outros propósitos aqui, tá? Mas eu vou ficar somente nesse. Para que você, então, para responder, né? O que é então viver uma vida vitoriosa, pastor? É entender esse propósito. Se eu entender esse propósito, nada vai me afastar de Deus. Eu tenho um propósito na vida. Esse é o principal. Está nos 10 mandamentos: amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. O primeiro mandamento, Jesus fala também sobre ele e ainda transfere isso, e dizendo que nós temos que pegar esse amor com que Deus nos ama e amar o próximo, não apenas como nós nos amamos. Porque Jesus, sabendo o quanto a gente era egoísta, Jesus diz assim: eu vos dou um novo mandamento: ame a Deus, mas ame o seu próximo como eu amei vocês. Então esse propósito, meus amados irmãos, amada igreja, guarde no seu coração, tá? Eu estou falando de propósito. A gente vai chegar no princípio agora.
propósito da sua vida é se relacionar com Deus. O buraco que está no seu coração não é religião, não é dinheiro, não é. Você pode hoje ganhar um emprego, comprar tudo que você quiser. Você vai ver, em algum momento da sua vida, o vazio está lá, o buraco está lá. Mas quando você coloca Deus nesse espaço, como é que eu faço isso, pastor? Através de um princípio que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Mas eu quero então agora te explicar uma coisa muito importante também. Só resumindo aqui, tá? Propósito uma vida vitoriosa é uma vida com propósito. E quando você pensa propósito, para não ficar uma interrogação na sua vida, você lembra assim: eu fui criado para me relacionar com Deus. Então o pastor está dizendo que se eu todos os dias falar com Ele, entregar minha vida a Ele, estabelecer relacionamento com Ele, como Adão fazia com Eva no jardim, Deus vai encher meu coração de alegria, de sentido, de significado. Então eu vou passar por todos os problemas da vida, mas se eu zelar por esse propósito, eu vou ser sempre vitorioso, porque eu posso empreender um negócio e dar errado, mas quando eu chegar em casa, eu vou ter a alegria de Deus, eu vou sorrir com Deus, eu não vou ser abalado. O Salmo 125 vai se cumprir na minha vida. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, se eu entender esse propósito, tudo ao redor vai fazer sentido. Eu vou continuar batalhando pelas minhas coisas, pelos meus negócios, pelos meus planos, mas se der errado, eu não serei um derrotado, porque a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, porque o que me faz vencedor é eu entender o meu propósito, e o meu propósito é viver para Deus, agradar a Deus, porque 70, 80 anos eu vivo aqui, e fim, e depois eu vou viver com o Papai do Céu. Isso é maravilhoso, não é, gente? Isso faz sentido para tanta coisa. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Você entendeu o que é então uma vida vitoriosa? Então, Maiara, uma vida vitoriosa, se você passar aqui 10 anos na igreja e Jesus não mandar para a tua vida um homem que vai lhe honrar, lhe amar, lhe respeitar, não permita que ninguém chegue e diga: cadê que tu está na igreja há tanto tempo e Jesus não te deu um namorado? Eu fui naquela igreja, fiz uma campanha de 70 semanas, blá, 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 blá. Aí você se lembre que uma vida vitoriosa é uma vida que tem comunhão com Deus. E que quem prometeu os reinos desse mundo para Jesus foi quem? Foi Satanás. Jesusinho de Nazaré. Acho que Satanás, brincadeira, ele nem falou assim: Jesus, se você se prostrar e me adorar, olha o que eu posso te dar: os reinos do mundo, toda a glória. O que eu estou oferecendo a você nessa noite, meu amado irmão, minha amada igreja, é uma compreensão da verdade da Bíblia. E eu tenho um compromisso com Deus. Sou pecador, sou falho. Para eu estar aqui no púlpito, eu sempre me cobro diante de Deus, para que aquilo que eu transfiro para vocês é o que eu busco tentar viver. Mas vou dizer uma coisa para vocês: não posso ir para casa sem deixar o recado de Deus. Não vou dizer assim: vai dar tudo certo na tua vida. Não, eu não posso declarar isso para você, que vai dar tudo certo. Só Deus pode. O que eu posso declarar sobre tua vida é a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor é muitas vezes dentro da fornalha, com os três. A bênção do Senhor é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente fora da angústia, na hora da angústia. Então entenda o que é uma vida poderosa: é viver uma vida com Deus, alegria em Deus. Às vezes você vai acordar triste, faz parte. Às vezes o problema vai roubar a paciência, vai roubar talvez até a esperança. Mas isso é 1, 2, 3 dias, 1, 2, 3 horas, eu não sei. Aí vai de repente da sua conexão com Deus. Mas o que a Bíblia diz é que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Está na Bíblia, gente, está na Bíblia, nós cantamos, Abacuque falou isso. Então o que eu tenho falado para vocês é isso. Como que Abacuque pode dizer que ia se alegrar, que Deus era Deus, que ele era vitorioso, mesmo sem fruto na vide, mesmo sem boi no curral? É isso que você precisa entender, para que a gente possa compreender então os princípios. Agora deixa ele dizer: estabelecendo princípio para viver uma vida poderosa.
estabelecendo princípios para viver uma vida poderosa. Princípios bíblicos é algo que não muda. Princípio bíblico não é uma opinião. Princípios são valores eternos. Um princípio bíblico a gente vê no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O princípio bíblico está por trás de uma prática. Eu quero explicar isso para você em nome de Jesus, porque eu sei que a maioria daqui não vem na escola bíblica dominical. Me desculpe, mas eu estou falando isso, né, sem uma crítica destrutiva, uma crítica construtiva. Então, a maioria de vocês também, quando a gente marca um estudo bíblico, não vem. Então deixa eu explicar isso para você. Você está tendo uma oportunidade, um bônus extra para aprender algo de Deus. Então o que é um princípio? Porque o princípio é o que está por trás. Um princípio é um conteúdo. Deus, ele revelou princípios. A Bíblia está cheia de princípios bíblicos. Quando você entende esses princípios, veja bem, você entendeu o seu propósito, né? Eu sou filho de Deus, Deus me ama e Ele me criou e soprou em mim uma coisa que é dele e que existe um vazio em mim que se completa em Deus. Eu sou dele, eu preciso reconhecer isso em algum momento da minha vida e entregar minha vida a Jesus. Eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu ainda não encontrei esse Deus que o pastor vive falando direto, mas ele quer encontrar você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você entendeu que você nasceu para agradar a Deus. E isso precisa se aperfeiçoar ao longo dos 60 anos, 70 anos, 80 anos que você vai ter. Os anos de vida que você tiver são um namoro que você está tendo com Jesus. E o casamento está lá em Apocalipse, as bodas do Cordeiro. A igreja vai casar com Jesus. É o que essa simbologia, né? Esse encontro. Jesus está ansioso para nos ver face a face. Você está ansioso para ver Jesus face a face? Então isso é um namoro que vai acontecendo. Me permite essa expressão, porque a Bíblia usa a expressão casamento. Mas nós somos a noiva. A igreja é a noiva do Cordeiro. Eu e você. Eu sou noiva de Jesus. Murilo é noiva de Jesus. Somos noiva de Jesus. Entendeu, cara? Isso é maravilhoso. E observe uma coisa: para que de fato eu possa estar preparado para esse casamento e eu viver uma vida vitoriosa, eu tenho que entender que o meu propósito é agradar a Deus. Só que eu entendi agora, se eu entendo que eu vivo para agradar a Deus, isso precisa ser aperfeiçoado todo dia, porque todo dia eu erro, porque todo dia eu caio. Eu não sei como é que é a sua relação com o pecado, mas não importa, nesse momento importa que você vai ouvir e sair daqui e se determinar em colocar em prática. Jesus diz coisas tão maravilhosas e a gente não vive. Jesus diz que as suas mãos, elas estão aí para curar pessoas, gente. Jesus fala que a sua boca está aí para abençoar pessoas. Jesus fala que nós vamos viver coisas extraordinárias. Eu pergunto, você tem vivido? Você realmente se contenta em vir à igreja numa quarta-feira, num domingo, sei lá? É isso que você quer para a sua vida? É esse Jesus que você acha que é tudo dele? Isso me incomoda. Eu preciso que você entenda que existe algo mais. E é isso que você vai entender nessa noite, que o Espírito Santo vai falando contigo, para que você entenda o seu propósito, que já entendeu, viva uma vida vitoriosa e possa ter fome de praticar os princípios bíblicos. Porque você só vai praticar o princípio bíblico se você entender isso aqui que a gente falou até agora. Se você não entender, tudo que você vai ouvir a partir de agora vai ser mais chato ainda do que você já ouviu até aqui agora. Entendeu, meus irmãos? Mas vamos lá, adiante, que já tem alguém com sono, eu acho. Não estou vendo ninguém, eu estou sem óculos. Meus amados irmãos, deixa eu dizer algo precioso então para vocês. O que é um princípio? Princípio é algo que eu tenho que praticar. Isso, muito bem. Eu ouvi alguém dizendo no pensamento: pastor, princípio é algo que eu tenho que fazer. Porque princípio é algo de que a Bíblia está cheio. São ensinamentos, são caminhos. Imagine um princípio como um atalho para chegar na estrada certa. Então princípio é um atalho.
Princípios são ribeiros por entre as matas para chegar no grande rio. Isso é um princípio. A Bíblia está cheia de princípios para você executar, para você fazer. E não são opiniões de Deus, são normas. Princípios, eles estão, até coloca aqui, que os princípios são verdades absolutas, que não está presa a contexto histórico, a contexto cultural. O Antigo Testamento está repleto de princípios. Me permita dizer um que é bem polêmico. Vamos falar sobre um princípio que é bem polêmico. Vou falar. Veja só. A misericórdia. O cuidado com o próximo. Esse é um princípio polêmico. Você acha? Quem acha que esse é um princípio polêmico? Princípio é o que está por trás, tá bom? Princípio é o conteúdo da prática. Então eu estou dizendo que misericórdia, amor e justiça são princípios que estão por trás de uma prática que Jesus falou. Uma prática chamada dízimo. Olha que palavra, agora você entendeu porque eu disse que é chato, né? Pense num princípio polêmico esse do dízimo. Eu quero que você entenda o poder de um princípio, para que você entenda como você deve aplicar as 3 coisas que eu vou dizer para você aqui antes de você ir embora. Vou falar 3 coisas. Mas você precisa entender o que é um princípio. Porque quando a gente fala de princípio, a gente fala de normas que Deus deu. Então vamos falar de um princípio bem polêmico, né? Acho que já faz aí faz muito tempo aí que eu falo sobre isso aqui no púlpito, mas eu vou dar só um exemplo para você, porque esse é um princípio polêmico, que alguém vai dizer que o dízimo é uma coisa lá do Antigo Testamento e não tem dízimo no Novo Testamento. As pessoas se prendem à prática, escute, esquecem do conteúdo, do princípio. A Bíblia é um livro de princípios. Vamos entender uma coisa aqui preciosa? Para que era o dízimo no Antigo Testamento? Vamos lá. Eu vou pedir para Maria colocar aqui Deuteronômio 14, para você entender o que é um princípio, o que é uma prática, porque nós vamos dizer 3 coisas que você vai ter que estabelecer na sua vida para você ter uma vida vitoriosa. Mas você precisa entender. Você já entendeu o que é uma vida vitoriosa, porque você existe. Agora você vai entender o poder do princípio, porque um princípio quebra gerações. Passa-se anos, entram eras, saem eras, o princípio permanece. A prática pode até melhorar. Olha, a prática de um princípio nunca muda para pior. A prática de um princípio sempre muda para melhor. Certo? Então vamos lá. Colocou aí, Maria de Fátima. Deuteronômio 14, versos 27 e 29. Se você quiser olhar na sua Bíblia, eu quero lhe esclarecer. Para que era o dízimo no Antigo Testamento? Para que serviam os dízimos no Antigo Testamento? Está aí a explicação. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 14. Está escrito assim a partir do verso 27. Não desampararás o levita. Só um tempo aqui, tá? Levita eram vamos dizer assim, a tribo, né? O clã de Levi. Das 12 tribos que saíram lá desde o Egito, né? E foram entrando na terra prometida, as tribos receberam lá as partes das terras. Então Deus separou para eles Levi e todo o seu clã, os levitas. O que os levitas faziam? Eles cuidavam só do templo. Eles cantavam, eles preparavam o culto, né? Eles faziam os sacrifícios. Então eles não tinham terra para plantar, para cultivar. Eles não negociavam. Eles então eram dependentes daqueles dízimos. Eram um dos motivos dos dízimos, tá? Vamos lá, vamos entender aí. Então, porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois ele não tem parte nem herança contigo. Deus está falando isso através de Moisés para todo o povo de Israel. Moisés está dizendo assim: não desampare o levita, porque eles estão aí no meio do teu arraial, em algumas versões, e eles não têm parte na herança da terra, ou na herança contigo. Verso 28. Ao fim de 3 anos tirarás. Esse aqui era um dízimo de 3 anos, porque existiam pelo menos uns 3 ou 4 formas de dízimo no Antigo Testamento, mas o princípio está por trás. Calma aí, tá, gente?
Isso aqui é para você entender um princípio de Deus. Então diz assim: olha, ao final de 3 anos tirarás todos os dízimos das tuas colheitas no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Verso 29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, eles não têm nada. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, nas tuas casas, no arraial, né? E eles comerão e se fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Para que o teu Deus te abençoe, cuide do órfão, cuide da viúva, cuide do estrangeiro, cuide do levita. De que maneira? Através dos dízimos. Você sabe o que era o dízimo no Antigo Testamento? Era um sistema de cuidado, vamos dizer assim, um sistema socioeconômico, onde não haveria nenhum pobre. Daí você lembra que na época de Jesus haviam muitos miseráveis. É por isso que já já a gente chega em Jesus, porque eles estavam fazendo a prática sem entender o princípio. E quando não se entende o princípio, você pode ter 30 anos de igreja e encontrar a porta do céu fechada, porque você só aprendeu a prática, mas não entendeu o princípio. O princípio, o que está por trás da prática de dizimar no Antigo Testamento, era o cuidado com o levita, que não tinha parte na terra, não podia plantar nem colher, só o serviço na casa do Senhor, com o órfão, com a viúva, que eram... Ficar viúva hoje é até chique, né? Porque de repente assim, a viúva é aposentada, aparece um bocado de gente esperta, né? Mas naquela época ficar viúva era o fim do mundo. Ninguém queria casar com a viúva, entendeu? E o órfão era desprezado. Então aqui está falando do pobre, do miserável. E Deus está dizendo assim: os seus dízimos são para cuidar, para amar, para ser justo. Ser justo com o órfão que não tem quem acolhe, ser justo com a viúva que ninguém nem quer nem para ser vida empregada. Vocês lembram da viúva de Naim, que ela tinha que fazer? Perdão, a viúva lá de Sarepta, né? Que ela tinha que fazer para se manter. Quando a viúva tinha filho, era legal, porque os filhos mantinham ela. Mas quando ela não tinha filho, ela tinha que pedir esmola. Então, o dízimo no Antigo Testamento, ele tem essa função, certo? É o cuidado, estou falando de princípio. Aí você chega lá no Novo Testamento, bota aí, Maria de Fátima, Lucas 11:42. Existem outras passagens bíblicas, certo, igreja? Mas eu vou adiantar porque já passei muito da hora. Mas você nunca vai esquecer essa palavra aqui, porque essa palavra ela vai transformar a tua vida, sua percepção, para a prática de princípios que vão e que podem, se você os praticar, olha, mudar completamente sua vida, não só em 2021. E olha, e abrir portas de bênçãos materiais. Vocês observaram que Deus falou lá atrás com Moisés? Bota aí o outro texto rapidinho. O outro de Deuteronômio, de ainda há pouco. Vocês observaram, porque essa é a parte que a gente gosta, gente. Qual é a parte que a gente gosta? Botou, Maria? A parte que a gente gosta é essa aqui no finalzinho que diz assim: e Deus vai te abençoar em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então você começa a pensar que Deus é justo. Isso também está lá no Novo Testamento, tá? Quando você abre sua mão para abençoar alguém, e é por isso que Deus condena a avareza, e Paulo fala que o avarento fica de fora do reino. Que se você consegue dar quantias de dinheiro para coisas para você, mas quando é na casa do Senhor isso te pesa, quando isso não te pesaria se fosse para comprar algo fútil, como uma pizza, como um milkshake, mas na casa do Senhor é o tic-tic. Se fosse tudo que você tivesse, se tudo que você tem é esses tic-tic que cai, você seria o que mais ofertou, como aquela viúva que deu tudo que tinha. Mas o que a Bíblia me diz é que quando eu abençoo, eu sou abençoado. Paulo também vai falar isso, quando ele diz que aquele que semeia pouco vai colher pouco. Pouco também vai ser farto. Mas aquele que semeia muito, e Paulo está falando no contexto lá de oferta. Então leia a Bíblia. Mas veja que a gente não prega isso aqui, né? Só estou querendo ensinar você que princípio é uma coisa séria.
E os 3 que a gente vai falar aqui são seríssimos. Mas você pode achar que é uma palhaçada. Assim como existem tantas críticas a dízimo dentro da igreja. Porque dízimo é coisa do Antigo Testamento. Vai ler a Bíblia, gente. Vai vir para o estudo bíblico. Vai conversar com o pastor. Princípio de Deus é cuidar. Dê uma lida nesse versículo aqui, tá bom? Aí Jesus chega e observa o que aqueles homens estavam fazendo. Vamos lá para Jesus. Lucas capítulo 12, não é isso? E o versículo, perdão, é isso mesmo, 11:42. Lucas 11:42, está aí, Maria, já? Foi o que você botou agora há pouco. Aí ele olha assim: mas ai de vós, escuta, ai de vós, fariseus, vocês dizimam a hortelã, a arruda, toda hortaliça. Olha os princípios aparecendo aqui, ó. Mas vocês desprezam o juízo e o amor a Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar de fazer as outras. O que estava acontecendo com aqueles fariseus? Na época de Jesus, no contexto de Jesus, foi um pior momento, vamos dizer assim, contexto social do povo dali de Jerusalém, da Palestina, sobre a opressão dos romanos, muitos pobres. Mas sabe o que os religiosos faziam no templo? Suas barraquinhas lá para vender. Quem tivesse como comprar lá as oferendas, né, porque tinha que comprar lá o passarinho, né, o cabrito, ofertava a Deus. Quem não tivesse, os dízimos, eles eram desviados. Lembra lá do que Deus fala lá para os sacerdotes de Malaquias? Eles estavam roubando ao Senhor, porque ao invés de ajudar, ao invés de fazer, o amor, a prática social, o sustento e o mantimento da obra do reino, eles estavam negando a justiça, o amor. O evangelista Mateus vai falar de uma maneira diferente, né? Ele fala sobre o juízo, a justiça e a misericórdia, mas misericórdia é amor. Então, quando você observa a história da igreja, e aí você chega lá em Atos dos Apóstolos, você vê que o princípio prevaleceu, glória a Deus. Muitos pobres entregando a vida a Jesus. Princípio nunca diminui, princípio ele sempre melhora. Ao longo das épocas o princípio melhora. Jesus disse assim, ó: se a vossa justiça, nesse mesmo contexto aí, tá? Se a vossa justiça não exceder, ou seja, não ultrapassar a dos escribas e fariseus, vocês não podem ser meu discípulo. A gente está na época da graça, Jesus não exige não, exige sim, olha. Os fariseus eram cumpridores da lei. Jesus disse: a justiça de vocês tem que ser maior que a deles. Então sabe o que vai acontecer com a igreja no Novo Testamento? A igreja de Jesus Cristo, ela vai explodir em amor. Não é mais 10%. Porque o princípio não é o dízimo. Dízimo não é princípio, dízimo é uma prática. Dízimo foi uma forma que Deus usou para estabelecer um princípio de cuidado. Cuidem uns dos outros. Então no Novo Testamento, sabe o que acontece? O cara vendia uma casa e ele trazia lá. Tá aí, despejava aos pés dos apóstolos. Aí alguém lá, Ananias e Safira também foi, né? Só que eles observaram assim e disse: olha, Barnabé está bem quisto, porque ele vendeu uma propriedade, ele ajuda os pobres. Vamos fazer alguma coisa, Safira, vamos fazer alguma coisa, Ananias. Vamos vender uma propriedade, vamos. Daí a gente chega para Pedro, a gente vendeu por 40 mil. Mas a gente vai chegar para Pedro e vai dizer que a gente vendeu por 10 mil. A gente fica com 30, porque 30 a gente faz economia. Vai que Jesus não volte agora, né? Combinado. Então lá vai Ananias. Ninguém pediu para Ananias vender propriedade nenhuma, como também ninguém exige que você faça nada na casa do Senhor. Porque princípio você tem que fazer de livre e espontânea vontade. Porque a Bíblia mesmo diz que Deus ama o que dá com... Sabe quem dá com alegria? Quem entende o princípio. Quem não entende o princípio, dá querendo puxar. Isso é o que for. Isso é 1 quilo de fubá. Quem não entende o princípio faz assim, ó: a igreja já tem um saldo muito bom, para que eu vou levar 1 quilo de fubá? Quem não entende o princípio se torna um religioso. E o pior é que ele está crente que vai para o céu.
Então vejam bem, ninguém pediu para Ananias fazer aquilo, mas ele chegou lá e Pedro disse assim: olha, você está mentindo, ninguém te pediu isso, não precisava fazer isso, Ananias. Mas sua história vai servir para você entender que ninguém brinca com um princípio. Isso é qualquer princípio. Você está mentindo ao Espírito Santo, você vai morrer aqui agora. Puf, ele morre. Época da graça, tá? Novo Testamento, sangue derramado, tá? Mas ele morreu. Não porque ele deixou de entregar o dízimo, porque dízimo é coisa do passado. Para a igreja de Jesus, o que a gente faz hoje de 10% é o que os religiosos da lei faziam. A igreja de Jesus, ela supera isso. E ela é abençoada por isso. Porque quanto mais você semeia, mais Deus te abençoa. Isso está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. Daqui a pouco chega Ananias, chega Safira, né? Eu acho que eu estou acertando os nomes, né? E ela fala a mesma coisa: vendemos. E aí Ananias chegou aqui, está ali. E você também mentiu, você vai ficar aqui também. E os corpos, ao invés de terem dado a oferta, que ninguém pediu, Pedro não pediu, não fizeram campanha para trazer, eles acharam que deveria ser assim. Então, gente, aí deixa eu lhe dizer algo mais profundo ainda, para você entender algo maravilhoso. Paulo diz assim, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, falando sobre o amor. Paulo diz assim: ainda que eu venda todos os meus bens, se eu vender todos os meus bens e der esses bens aos ricos, aos pobres, olha, se eu vender todos os meus bens e der aos pobres, diz Paulo, se eu não tiver amor, o que acontece? Princípio, gente, princípio. Por isso que Deus ama o que dá com alegria. Por isso que nas ofertas que se faziam lá, era tanta coisa, que aí, olha, Paulo diz assim: vou fazer uma oferta aí agora para ajudar os cristãos que estão passando necessidade, e cada um contribua aí segundo Deus colocou no coração de vocês. Aí o crente, o religioso, ele pega esse versículo e diz assim: está vendo? Na Bíblia diz que é para cada um contribuir segundo o que colocou no coração. Mas sabe o que é que está no coração do crente? Aí, Maiara, então, eu não preciso dar 10%. 10% é muito. Mas não vem para o EBD, não vem para o estudo bíblico. É avarento, é avarenta. Mas não entende o princípio. Não entende que a igreja de Cristo estava abundando. Eles não padeciam necessidade. Quem tinha, duplicava. Jesus ensinou assim, metade. Sabe qual é o princípio de Jesus? Se você tem 2 celulares, pegue um e dê para quem não tem. No contexto da época, Jesus disse assim: se você tem 2 túnicas, pega uma, é a metade, compartilha. Se você tem o que comer, compartilhe. Aí o povo vai dizer que Jesus era um socialista, né? Que mandava compartilhar as coisas. E o diabo inverte tudo. Então, meu irmão, o que é um princípio? O princípio é cuidado. Nessa base aí do cuidado, Paulo vai falar sobre as ofertas, Paulo vai falar sobre o trabalho missionário, que assim como era no templo, que os sacerdotes eles dependiam, assim o obreiro também é digno do salário. Paulo faz o contexto todo e mostra o cuidado, zele por aqueles. Paulo chegou a ser ofendido por isso e disse: olha, eu tive que trabalhar com as minhas próprias mãos, porque eu não queria ser pesado a vocês. Paulo conhecia o coração de muita gente, especialmente da igreja de Corinto e outras mais, pelo menos umas 2 que complicaram a vida de Paulo. Então, meu querido, o que é um princípio? É uma ordem de Deus a ser cumprida de livre e espontânea vontade. Porque com Deus é assim: se alguém quiser me seguir, disse Jesus, se alguém quiser me seguir, tem uma cruz aqui para carregar e tem a vida eterna para desfrutar, e eu me manifestarei a ele. Então ninguém é obrigado a nada. Na Igreja Batista, ninguém é obrigado a dizimar. Agora avalie o seu coração, avalie o princípio poderoso de cuidar, de amar, porque a minha oferta é uma oferta de adoração e amor. O meu dízimo é um dízimo de adoração e amor. Então, se você quer ser contra o dízimo, seja, mas seja a favor de mais, não de menos, senão vai demonstrar a avareza do teu coração. Entenda isso, que isso é precioso. O princípio, ele está por trás de uma prática. Sabe o que é que a Bíblia fala? Isso aqui vai incomodar muita gente, mas não tem nada não. Abra sua Bíblia aí em Provérbios,
Deixa eu lhe dar logo essa tacada aqui. Primeiro princípio, agora que você entendeu o poder de um princípio, o princípio é atemporal. O princípio não está ligado a contexto, o princípio está ligado ao que Deus determina para o povo viver. Então a Bíblia fala que Deus é amor, Deus instituiu então ali o sistema dos dízimos, que era antes da lei, mas na lei Deus botou uma ordem e disse, olha, vai ter que cuidar do órfão, vai ter que cuidar da viúva. Então assim, Deus ele tem um amor profundo pelo seu povo e pela missão dele. E sabe de uma coisa que Deus abomina? Deus abomina isso. Você vai se espantar agora. Mas tem nada não. Eu também me espantei quando Jesus falou no meu coração. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 6 até o 11. Talvez, não sei se todo, mas vamos lá. Provérbios capítulo 6, leve para casa isso aqui, tá? Eu vou só citar agora os 3 princípios. Você já entendeu o poder de um princípio. Então examine o seu coração, cumpra os princípios de Deus estabelecidos na palavra, para que você seja muito, mas muito bem sucedido. Já ouviu falar uma palavrinha chamada preguiça? Olha, agora vai incomodar muita gente, viu? Gente, Deus não compactua com a preguiça. Jesus não chamou ninguém desatarefado. Jesus só chamou gente ocupada para trabalhar na obra. Isso não significa que se você não está... Eu vou lhe explicar isso poderosamente aqui pela palavra de Deus. Vamos ler a palavra, que a palavra nos ensina, né? Provérbios diz assim, ó: vai ter com a formiga preguiçoso. Olha lá para os seus caminhos e seja sábio, homem. Pois ela não tem chefe, ela nem guarda, não tem guarda nem dominador. Mas ela prepara no verão o seu pão, ela na cega ela junta o seu mantimento, ela prepara, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quem já ouviu falar do homem chamado Davi? Diga glória a Deus. Quando Samuel chegou para escolher o ungido do Senhor, todos os irmãos de Davi estavam vendo Netflix, deitado de perna para o ar. Sabe onde Davi estava? Onde que Davi estava? Onde que Davi estava? Davi estava lá com as ovelhas, pastoreando, porque ele era, não é porque ele era um filho obediente, e também era, mas é porque Davi ele era diferente. Davi não era um cara preguiçoso. Deus não compactou com a preguiça. Eu não estou falando de trabalho, emprego, carteira assinada, não. Eu estou dizendo que o crente tem que ser proativo. Já viu que tem crente que até para dar um bom dia, um bom dia, não é? Já viu? Gente, você é o povo mais feliz da terra, Soledade. Mas não é porque os bens materiais estão à sua volta. Porque Deus ama quem é proativo. O povo de Deus é chamado para abençoar. O povo de Deus é chamado para abençoar. Já falaram, o pastor era muito antipático. Já falaram para mim, às vezes é um jeito da gente. O pastor ele passa, não fala. E às vezes eu tenho o meu jeito mesmo. E às vezes a gente diz assim, eu sou assim, nasci assim. Não. Aí o Espírito Santo diz assim, mude, viu? Porque isso é por causa do pecado. Muitos dos nossos comportamentos é porque nós nascemos com o pecado. Tem gente que é mais extrovertido, tem gente que é mais fechado. Mas agora eu sou uma nova criatura. Então eu não posso passar o meu dia inteiro deitado na cama jogando como é que é? Free Fire, cara. Vai sorrir na rua para falar de Jesus para as pessoas. Sai de casa, seja proativo. Esse princípio, Deus, olha, Jesus não chamou ninguém desocupado. Quando chamaram Davi, Davi estava pastoreando ovelhas e tinha história para contar. Sabe por que Davi matou um leão? Por quê? Porque ele estava pastoreando ovelha. Entendeu, Giovanni? Sabe por que Davi matou um urso? Porque ele estava pastoreando ovelha. Qual era a história que os irmãos dele tinham para contar? Nada, porque era um bando de preguiçoso. Então, é prato que tem para lavar? Seja ativo. Entendeu, Murilo? Eu peguei no pé do Murilo, né? Ah, mas eu não gosto. Não importa. A Bíblia diz que, lembre do seu propósito. Olha, meu propósito é agradar a Deus. Então, se minha mãe está dizendo assim, ei, acorda, olha a hora, 11 horas. Eu vou acordar porque eu vou agradar a Deus. Porque Jesus fala que os homens verão as nossas boas obras e glorificarão ao vosso Pai que está no céu. Jesus diz lá em Evangelho de Mateus, capítulo 5, algum versículo que eu não lembro agora. Ele diz assim, olha, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus.
Então, tá lá Murilo, meio-dia, dormindo. Pode não, cara. Não adianta chegar aqui, tocar o louvorzão aqui, ó. Sentir a presença de Deus e tal. E em casa a mãe tá lá. Acorda, condenado. Não sei, eu tô só dando um exemplo, tá, gente? Olha, ajuda. Então o crente é proativo. Olha aqui, ó. Até quando ficarás deitado? Jesus não chamou ninguém preguiçoso, gente. Então esse é um princípio. Esse é um princípio que a gente precisa se despertar, porque nós estamos ficando muito aqui, ó. Eu digo por mim também, tá? Jesus já mandou eu deixar o carro em casa para mim descer a pé na rua. Sabiam disso? Mas eu estou desobedecendo a Jesus. Eu ando de carro demais. Mas Jesus já falou: deixe o carro em casa, ande a pé. Porque eu preciso me relacionar. Por que eu desço de carro? Porque eu tenho preguiça de descer de pé. Eu vou mentir para vocês? Eu tenho preguiça de subir aquela ladeira. Na verdade, daqui a pouco, do jeito que eu estou, não é nem mais preguiça, é saúde mesmo. Então eu preciso me movimentar. Então o que eu falo para vocês é o que Deus fala para mim. Deus não compactua com a preguiça. Então um princípio para você praticar agora, em 2021, para o fim da sua vida: não seja uma pessoa preguiçosa. Abra sua boca para dar um bom dia. Seja agradável. Às vezes a gente chega assim, ó. Chegou os irmãos do culto na casa do irmão Dão. Está ali na frente da igreja. Ei, ô Murilo, pega aqui o caixa aqui, Murilo. Oxe, não, manda. Mas nem para ajudar, não. Então seja proativo, se disponha a ajudar. Se disponha a ajudar, porque isso revela amor, isso revela empatia, isso revela tantas coisas. Sabe qual é o segundo princípio que você vai levar para casa? Esforço. Abra sua Bíblia lá em Josué 23:6. Olha, princípio é algo que está no Antigo e no Novo. É um cuidado de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento nós tivemos esse relato aí sobre a preguiça, né? Mas antes de colocar lá, coloca João 5,17 aí, Maria, por favor. João 5,17. Princípio é algo que você tem que encontrar no Antigo e no Novo. Aí se estabelece doutrina em cima disso, não é versículo isolado. A gente viu o cuidado de Deus através da prática do dízimo, das ofertas, certo? Princípios do cuidado. Veja, 5,17 de João diz como? É João capítulo 5, verso 17. Achou? Se você já achou na sua Bíblia, porque alguns estão sem Bíblia. Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora, então eu trabalho também. Jesus não era um cara preguiçoso. Jesus come, minha comida é fazer a vontade do meu pai que está no céu. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Paulo não era um cara preguiçoso, Tiago não era uma pessoa preguiçosa. As santas mulheres que abrigaram em suas casas os cristãos perseguidos não eram mulheres preguiçosas. Elas tinham que cozinhar para 100, 200, 300 pessoas. A história narra mulheres incríveis. Paulo cita algumas delas na casa de Priscila e Áquila. Olha, Priscila e Áquila. Priscila é feminino ou masculino? Priscila. Feminino ou masculino? Feminino. E por que Paulo cita primeiro Priscila, para depois citar Áquila, numa sociedade, vamos dizer assim, patriarcal? Por quê? Porque o evangelho ele quebra esses paradigmas. E porque Paulo citou Priscila? Porque as mulheres, elas têm um certo dom de serem mais cuidadosas, sim. Priscila e Áquila. Então, Priscila, a mulher de Áquila, é citada primeiro que o próprio marido, numa das cartas de Paulo. Abrigava nas suas casas, minha cooperadora. Sabe quem sustentou o ministério de Jesus? Desde o começo, as mulheres. As santas mulheres de Deus. Só tinham acho que uma rica no meio, talvez. Mas as outras eram mulheres que foram alcançadas por Jesus e estavam lá na cruz com Maria. Então, Jesus diz assim: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Seja proativo, seja ativo, saia da cama, se movimente, em nome de Jesus. Sabe o segundo princípio? Esforço. Sabe o que alguém diz? Sabe o que é que o diabo fala? Estamos na época da graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. A graça, ela anula o mérito. Ou seja, você não merece. Mas a graça não anula o esforço. Princípio é algo que está no Antigo e no Novo, não é isso? Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Vamos abrir aqui então no telão também para os irmãos verem. Josué 23:6. Antigo Testamento, tá? Josué 23:6. Esforço. Qual o seu esforço? Olha, você está entendendo?
Eu preciso entender o poder de um princípio. Eu preciso praticar princípio para poder sim experimentar o melhor de Deus na minha vida, que é o próprio Deus, a sua presença. Por que que você então, de repente, não vê muito sentido nisso? Porque você precisa entender o seu propósito. Olha o que Josué fala: esforçai-vos, pois, muito, pouco ou muito. Gente, acorda em nome de Jesus. Eu sei que eu estou passando da hora, mas hoje é uma noite especial. Você vai levar para casa coisas preciosas. Você vai levar para casa ensinamentos para o ano inteiro. Só não vai ficar em casa o ano inteiro, tá? Porque se você for praticar isso aqui, você vai querer estar perto de Jesus o tempo inteiro. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Eita, Jesus vai estar onde hoje? Vai estar ali na casa do irmão, vai estar na casa da irmã, vai estar lá na igreja. Olha, esforçai-vos, pois, muito ou pouco? Muito, gente. Esforçai-vos muito para quê? Para guardar e para fazer tudo quanto está escrito na lei de Moisés. Sabe o que é a lei de Moisés? É o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Lembre que a gente já leu Deuteronômio aqui, né, gente? Esforçai-vos muito. Então o esforço está no Antigo Testamento. Princípio de Deus. Deus não gosta. A gente já está entendendo. Deus não gosta de gente preguiçoso. Não é que Deus não gosta. Deus não compactua com o preguiçoso. Pessoas que até para falar, para dar um bom dia, não estou falando de trabalho, de carteira assinada, estamos falando de proatividade no reino, no serviço. Eis-me aqui, para dar um bom dia, para ajudar uma mãe, um pai, para ser proativo, para que o nome de Deus seja glorificado. E enquanto a gente faz isso, ó, a gente sai, sabe por quê? A ociosidade, está lá Davi, a gente falou de Davi, né? Davi teve seus altos e baixos. Num período da vida que Davi ficou ocioso, Davi na juventude, ele estava pastoreando ovelhas. Os irmãos vendo Netflix na casa lá. Samuel chega e diz: não é nenhum desse não. Ô Jessé, tu não tem mais nenhum filho não? Não, eu tenho um meninote que está lá embaixo pastoreando as ovelhas, só vive lá. Diz ele que já matou um urso, diz ele que já matou um leão. Traz ele. É esse. Mas esse mesmo Davi um dia deixou, não foi para a guerra. Foi lá no palácio, ó, sem fazer nada. Já ouviram aquele ditado assim: mente vazia, oficina do diabo. Está lá sem fazer nada. Aí ele vê o quê? Ele vê a mulher de um grande amigo seu lá. E os irmãos sabem da história. Ociosidade. Não estou fazendo nada. Vou aqui olhar para a janela. E aí ele constituiu para si um grande problema que a gente já sabe dessa história. Se você não sabe, vai ficar para outro momento. Então cuidado com a ociosidade. Esforçai-vos, princípios lindos de Deus. Não seja preguiçoso, seja proativo, seja proativa. Não se entregue. Você nasceu e foi, eu falo nasceu, o novo nascimento, né? E aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Você nasceu para abençoar. Esses dias eu fiz um áudio também falando sobre isso, né? Como que minhas bocas estão abençoando alguém? Se eu chamo alguém de invejoso, se eu falo desse alguém para outra pessoa, minha boca são para abençoar. Mas lá no Novo Testamento, isso é um princípio que agora estamos falando do esforço, está lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, só um versículo só, a gente conhece muito isso, Lucas 13, marca na tua Bíblia também, Lucas 13, no capítulo 13, versículos 24 e 25. Princípio é algo que eu aplico em cima da doutrina. Princípio tem que estar no Antigo e no Novo. É o que está por trás da prática. Olha só, a prática é o quê? Lembra que a gente falou a prática do dízimo, né? Então eu vou lá e eu entrego minha oferta. No Antigo Testamento a gente entendeu isso aqui bem direitinho, né? O que é que estava por trás? O amor. A gente chega em Jesus, Jesus cobra o amor dos fariseus. A gente chega em Paulo, Paulo evidencia o amor da igreja. O princípio superabundou. Mas qual era a prática? O dízimo. Qual era o princípio? O amor. Então quando um Murilo se levanta da cama com aquele sono, 11h30 do dia, cheio de baba na boca, e a mãe lá batendo, olha, vem pintar o resto da parede, sim, rola no lençol e se esperneia. Aí ele vai ter que esforçar para cumprir tudo que está escrito na lei. Sabe o que está na lei? Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Então Murilo qual vai ser a prática de Murilo?
lavar o prato ou pintar a parede. Mas qual foi o princípio que tirou Murilo da cama? O quê? Muito bem, eu estou vendo que pelo menos uns 10 estão entendendo. Foi o que Jesus falou no meu coração. Uns 10 vão entender. O que foi que tirou Murilo da cama? O esforço. O princípio é o esforço. A prática é a pintura, é o sim senhora, é o benção a mãe, benção o pai. Entendeu, gente? Aí Jesus fala, colocou lá, Maria? Lucas 13, 24, 25. Porfiai, que é uma expressão mais antiga, mais tradicional, que na sua versão, se você for ver aí, está esforçai-vos. Porfiar é se esforçar, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos vão procurar entrar e não vão conseguir. Por que não vão conseguir? Porque vão querer tirar o esforço. Então, princípios, esforço. Princípio, seja proativo. E o último, para a gente ir para casa agora, depois de 2 horas de mensagem, glória a Deus. Para você ir para casa, em nome de Jesus, não se esqueça disso. Sabe quanto tempo Saul reinou por algumas décadas. Saul, Davi e Salomão, eles reinaram o mesmo período de anos, por incrível que pareça. Mas no reinado de Saul, por 20 anos, eu vou revelar agora o último princípio para você ir para casa feliz. Por 20 anos, gente, 20 anos, a arca do Senhor esteve fora do arraial do povo de Israel. Quem era o rei? Saul. Quem era Saul? Um cara que não queria saber de Deus. Um cara que quebrou o relacionamento pessoal com Deus. Ele achava que ele era super independente. O princípio que eu quero falar agora é o da dependência de Deus. Você depende de Deus. Você é um dependente de Deus, da presença de Deus, do relacionamento com Deus. Porque sabe o que é que Davi vai fazer? Assim que Davi assume o reinado, assim que acabam as perseguições que vieram sobre ele, quando ele se vê rei de Israel, aquela promessa feita a ele quando ele era um meninote ainda, quando ele se vê rei de Israel, ele diz assim: ei, Davi junta mais de 30 mil homens e diz: é o seguinte, a presença de Deus não está aqui conosco não, porque eles tinham naquela época, no contexto da mente deles, a arca do Senhor, que era uma grande caixa, poderosa, por assim dizer, porque quem tocasse nela, que não fosse da família dos coraitas, né, que eram da descendência dos levitas, né, do clã dos levitas, só os coraitas poderiam segurar a arca, né? Então era algo poderoso. Uma vez os filisteus abriram a arca e eles foram jogados para trás, morreram dezenas e dezenas de homens. Uzá, daqui a pouco a gente fala a história de Uzá, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Davi diz assim: gente, olha a arca, lá na arca está a tábua da lei, Deus escreveu com o seu próprio dedo. A arca, ela vai nos ajudar a termos nossas vitórias, é a presença de Deus, está lá o cajado de Moisés. Gente, são 20 anos, nós precisamos da presença de Deus. Davi, por isso que apesar da falha de Davi, do erro de Davi, de não ter sido um bom pai, de não ter sido um bom homem, Davi, mesmo assim é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, quando via que estava errado, ele corrigia e praticava o princípio. Davi está ensinando aqui, olha, 1 Crônicas capítulo 13, verso 3, 1 Crônicas 13, 3, Davi reconhece a necessidade de trazer a presença de Deus por meio da arca para dentro da casa do povo de Israel, coisa que Saul não fez. Dependência de Deus. Jesus fala lá em João capítulo 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. Olha, a história de Davi com a arca está em 1 Crônicas 13, 3. Depois você vai para 1 Crônicas ainda capítulo 15, enfim. 1 Crônicas, a partir do capítulo 13, você pode ler 13, 14, 15. Você vai ver essa história linda de Davi chegando lá com a arca. Só que não é de qualquer jeito assim, sabe? Davi ficou tão eufórico para levar a arca de volta, que ele arrumou lá a arca em cima de uns bois lá, mas não podia. Tinha que ser os coraitas, só os coraitas podiam tocar na arca. E aí, numa hora da viagem lá, o que foi que aconteceu? A arca tombou. Pobre do Uzá. Uzá não era má pessoa não, gente. Já vi gente dizendo que Uzá era um perverso. Como eu estou dizendo,
não conhece a Bíblia, não vem para o estudo bíblico, não lê direito, aí vai falar besteira. Uzá não era um perverso, não. Uzá apenas tentou segurar a arca, mas havia um princípio de Deus. Só os santificados para aquilo poderiam tocar na arca. Está lá atrás, no livro de Levítico lá. Então Uzá tentou segurar a arca, e alguém teve que sofrer um duro castigo para Davi reconhecer que apesar dele estar buscando a Deus, não é do jeito dele, tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito de Deus. Então você diz assim: eu sou uma pessoa dependente de Deus. De que jeito? Do seu jeito ou do jeito de Deus? Davi achava que poderia levar a arca em cima dos bois. A arca tombou, caiu. A arca não caiu. Uzá tocou nela, Uzá morreu, gente. Uzá morreu, eletrocutado. Algo que matou a vida de Uzá. Davi ficou muito triste, escute. Davi se entristeceu-se, fez besteira, fez o que não devia fazer, mesmo com boas intenções, ele acabou errando. É o que acontece com a gente também, quando a gente não entende o princípio. Davi ficou triste, voltou para casa. Cadê a arca? Não, deixa para lá. Deixaram a arca na casa de um amigo ali perto, encostaram ela lá. Esqueci o nome, foi de quem? Como é o nome dele? Obed, né? Deixa lá na casa de Obed, deixa a arca lá no canto. Vamos embora voltar para Jerusalém lá, porque o negócio complicou. 3 meses depois se escuta a notícia: olha, a casa de Obed, só o que tem lá é prosperidade. Ele está feliz da vida, porque esses negócios estão dando certo. A arca é uma bênção, Davi. E Davi volta, enche o coração de alegria. Deus manda um recado para Davi e diz: cumpra o propósito, o que eu coloquei no seu coração. Davi então vai lá e ele volta, e sabe o que Davi vai fazer agora? Conforme o que estava na palavra, conforme o que estava lá no livro de Levítico, se eu não estiver enganado, as ordenanças. E Davi faz assim: olha, chama os coraitas aí, pergunta se eles já se santificaram, coloca a arca nos ombros deles, e a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mata um boi, sacrifica, adora, vamos louvar, vamos dançar, glória ao Senhor, Deus é santo. Vamos lá, coraitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mata um boi, vamos louvar, vamos glorificar. E a Bíblia fala que até o trajeto da casa de Obed até chegar lá em Israel, a cada 6 passos, eu fico arrepiado, gente, a cada 6 passos eles sacrificavam. E Davi chegou, eu imagino, ensanguentado, por expressão da palavra, né? A gente sabe que o contexto do sacrifício naquela época era para a purificação do pecado. E a gente entende esse princípio de Deus lá, que é o princípio de que o pecado precisa ser punido. E por isso que Jesus vem, e é o Cordeiro de Deus que se sacrifica por nós, que sobe ao trono da graça, que com o seu sangue nos faz filhos de Deus. Olha que maravilha. Mas Davi, a cada 6 passos ele para, a cada 6 passos ele para. Sabe por quê? A dependência de Deus não é como você quer, é como Deus disse que tem que ser. Então o que é que revela se você é um dependente de Deus ou não? Lá vai agora a última cacetada de hoje. Me perdoe, quando chegar em casa você ore pela minha vida, porque tudo isso que eu falei para vocês aqui é tudo que eu luto para praticar. Sabe o que é que vai... Eu quero falar agora desse princípio, eu quero encerrar, na verdade, né? Estamos falando da dependência. Sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E ponto. É nada. Ô Murilo, é nada. Sem mim você não pode fazer nada. Pagou para respirar hoje? Não pagou, porque Jesus permitiu. Sem mim você não pode fazer nada. Então eu preciso ter esse senso de dependência de Deus, dependência de Jesus. E Jesus nos ensina isso nos evangelhos inteiros. Mas eu quero dizer uma coisa: você ir para casa agora perturbado, no bom sentido. Quero que o Espírito Santo te incomode, porque nós precisamos de uma igreja de uma igreja vitoriosa, como é o título da mensagem de hoje. Uma vida vitoriosa é uma vida que não abre mão do relacionamento com Deus, porque Deus é amor e Deus é alegria. Vem tempestade, vem o que for, mas meu coração, ele não se entrega ao mal, a tristeza exacerbada a ponto do desespero. Não, o Espírito Santo, ele habita em mim. Olha só,
Vamos agora se perturbar junto. O que é então que evidencia se você tem uma vida dependente de Deus? Duas coisas que você sabe, gente. É um remédio que você já sabe, é o Doril, tá? Duas coisas. Você tem uma vida de oração. Quando você acorda, você tem consciência de que sua primeira respiração que você dá é porque Deus permitiu. Quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? É pegar o celular ou pegar a Bíblia? O que evidencia que você é uma pessoa dependente de Deus? É isso. Se você acorda tão atarefado que não consegue perceber que o Espírito Santo está ali do seu lado, e você não eleva a Ele uma prece, uma oração durante o dia inteiro, vou dizer uma coisa para você: você não é uma pessoa que tem consciência da dependência de Deus. E se você não tem consciência da dependência de Deus, você não vive esse princípio. E se você não vive esse princípio, ser crente às vezes é bem chato para você, porque fica difícil perdoar, fica difícil engolir sapo, fica difícil tudo. Quer ver outra coisa? Lembra lá do Salmo 1 que a gente leu no começo? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Por isso que lá no final diz assim: tudo quanto ele fizer, prosperará. Mas na sua lei ele medita. Sabe o que é meditar? Meditar não é preparar uma mensagem não, viu? Meditar não é pegar na Bíblia quando vai preparar uma mensagem. Meditar não é pegar na Bíblia para preparar a lição da EBD. Meditar não é pegar na Bíblia, sei lá, para fazer assim, plano de leitura bíblica em 3 meses. Meditar é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meditar é mastigar, é sentir Deus, é não ter pressa, sabe? Então olha, o que evidencia que você é uma pessoa dependente de Deus? Duas coisas: se você tem uma vida de oração e se você tem uma vida de leitura e meditação da palavra. Essas duas coisas. Se você não medita, eu já li 3 livros esse ano. Esse ano eu vou ler, minha meta esse ano, tem 66 livros aqui para você ler. Não para fazer uma competição, é para você ler. Porque todos os livros que você lê na sua vida não chega nem essa fita vermelha aqui de importância espiritual, mas muitas vezes é o livro que a gente menos lê. Aí não adianta vir na igreja: eu estou namorando, é bênção de Deus. O satanista também namora, também casa, também compra um carro. Bênção. Viver uma vida vitoriosa é ser impactado de tudo de mais ruim do mundo. Problema, dificuldade, as coisas dando errado, e o coração pulsando de alegria em Deus. Jesus é meu refúgio. Jesus, que bom que eu cheguei aqui hoje, porque olha, o dia foi terrível, mas como é bom estar com o Senhor aqui hoje. Que a alegria me enche da alegria do céu. É igual a irmã Antonina falou um dia, que a menininha dela disse assim: vó, você está delirando? E a irmã Antonina estava sorrindo com Jesus. Então princípios têm que ser praticados por quem entende o seu propósito. O propósito, como falamos no início, é: eu existo para me relacionar com Deus. Esse é o meu propósito. Agora, faça um desafio a você: não seja preguiçoso moralmente, espiritualmente. Seja ativo, como nós falamos. Não seja um fraco ou uma fraca. Se esforce. Entenda que Jesus falou que o reino dos céus pertence a quem é esforçado. Então seja ativo, se esforce, entenda os princípios, viva na dependência de Deus, que eu duvido você chegar e dizer que essa palavra não fez diferença na sua vida. Tudo que você fizer, aí eu digo, tudo que você fizer será conforme a vontade de Deus. Até mesmo quando Deus diz: ei, Eri, eu não quero isso para você não, tranquilo? Meu Deus, tranquilo, vamos para cima, vamos para frente. Qual é o que você tem para mim agora, Deus? Então não há tristeza que invada, porque meu coração está cheio da alegria do céu. Você entende isso? Essa é a minha luta para 2021, 2022, 2023, até Jesus voltar. Compartilhei com os amados irmãos e amada igreja nessa mensagem, que talvez alguns falam que eu falei demais, mas eu prefiro ir para casa com a consciência tranquila, de você entender que está numa igreja que está lhe autorizando pela palavra a ser o que Jesus diz que você é.
Suas mãos existem aí para você impor sobre as pessoas e abençoar e não amaldizer, para curar os enfermos e não rogar pragas. Eu sempre digo, na igreja batista quem aparece é Jesus. Então não me veja aqui não, por favor, tá? Não me veja aqui. Misericórdia de mim. Esqueça até das vezes que eu já falei com você, mas veja que se Deus usou até uma burra, se Deus escolheu Ciro, um ímpio, então Ele pode usar este pobre servo que está aqui hoje para dizer alguma verdade para você. E em nome de Jesus, fique de pé, vamos orar nesse instante. Viva olha, diminua o seu tempo no celular, se você é muito conectado, tenha isso como uma meta. Não um princípio, tá? Agora você está entendendo, né? Que é princípio, que é meta. Então você pode colocar uma meta para cumprir um princípio. Qual o princípio que eu vou cumprir? Dependência de Deus. Então a minha meta é menos celular, menos Netflix, mais oração, mais louvor, mais meditação. Minha meta é me acordar mais cedo esse ano todinho. Né, Murilo? Brincadeira, eu peguei no pé do Murilo, né? Para cumprir os princípios de Deus. Então, igreja, em nome de Jesus, ore comigo nesse instante, porque eu sei que você entendeu algo poderoso de Deus nessa noite. Pratique isso, pratique isso, pratique isso. Seja proativo, seja ativo, sorria, exale o cheiro de Jesus, se esforce, porque quem disse que não é com esforço? Quem contou essa mentira para você que ser crente, ser cristão, ser discípulo de Cristo é uma coisa empurrando com a barriga, é facinho? Não, o caminho é estreito, às vezes é difícil mesmo. Às vezes eu tenho mais prazer de ler um outro livro do que a Bíblia. Por quê? Porque o diabo quer me afastar desse livro. Você pode ler o que você lê, você pode estudar o que você estudar, mas a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, em nome de Jesus, faça uma oração e entregue esse ano de 2021. Você que não veio aqui na noite de ano, você está podendo vir hoje. Entregue esse ano de 2021, sua vida. Estabeleça metas. Diga a Deus, porque olha, Deus fala que nós não devemos ficar preocupados com o que havemos de comer, de vestir, com quem vou casar, com quem não vou casar, se vou ter filho, se não vou ter. Não, a Bíblia diz que eu não devo me preocupar com isso. A Bíblia diz que meu pai é um pai amoroso, que se os pais humanos conseguem dar boas dádivas aos seus filhos, o meu Pai do céu, o Pai nosso que está no céu, Ele é um Deus de amor que cuida dos seus filhos. E quando Deus vê um filho praticando os princípios, Ele abençoa, Ele preenche, Ele sara, Ele cura, Ele renova, Ele redireciona para a honra e glória dEle. Nós somos a Bíblia que o mundo precisa ler. Nós somos o Jesus, porque isso é ser discípulo, é ser igual ao seu mestre. O discípulo não é alguém parecido, o discípulo é uma cópia do mestre, tá? Só para você levar para casa mais uma. Discípulo é uma cópia. Ah, isso foi Jesus. Não, Jesus disse que você tem que ser como Ele foi. Então, em nome de Jesus, não é sobre o pastor, não é sobre diáconos, não é sobre quem tem cargo, não é sobre quem canta, não, é sobre você. As pessoas que você pode atingir, só você pode atingir. Os comerciantes, as conversas, os amigos, os vizinhos, só você pode atingir. O pastor Hélio não pode chegar lá, outros irmãos não podem. Você é importante e Deus quer entregar algo para que você possa, nesse ano 2021, no final dele, dizer assim: agora sim eu estou no caminho certo. Não estou apenas na igreja batista, eu estou em Jesus. E eu preciso estar em Jesus, mais do que estar na igreja batista. Oremos. Deus eterno, Deus de amor, eu te peço, meu Pai, sobre essa tua palavra que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, da minha vida, da vida da tua igreja, porque eles são teus, Pai. Eu rogo bênçãos sobre a vida de cada um deles, livramentos, respostas, Pai. Eu rogo, Pai, porque
O Senhor nos ensina a orar e chorar com os que choram. Tu sabes, os que têm chorado. Eu oro para que esse ano de 2021 possamos ver sorrisos. Mas como o Senhor nos entregou uma palavra tão dura hoje, Pai, eu rogo também para que essa palavra faça efeito no meu coração, no coração de todos aqui, Deus. Que, Deus, em nome de Jesus, nós possamos viver o extraordinário de uma vida poderosa, onde possamos dizer como o apóstolo Paulo: nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar desse amor, desse abraço. Então, Pai, eu oro para que tua igreja venha experimentar o teu sobrenatural, Pai, que o Senhor levante pessoas aqui para abençoar vidas durante essa semana, que nós possamos nos acordar já antenados no céu. Nos desperta, Pai, nos incomoda, nos manda sinais, quebranta o nosso coração, derrama avivamento na tua igreja, Deus, a começar dos pastores até o novo convertido, Deus. Derrama sobre nós, Pai, poder. Derrama sobre nós poder, autoridade. Por isso, nessa noite nós te entregamos nossa vida, te pedimos perdão mais uma vez pelos nossos pecados. Nos faz viver nesses princípios e andar neles, Pai. Nos revela o teu povo que teve esse momento de palavra, de estudo, que eles examinem a Bíblia e que o Espírito Santo mostre a eles princípios, em cada página que lerem, princípios, o que Deus está querendo dizer, e que nós possamos nos alimentar diariamente dessa palavra, e que mais e mais vidas cheguem aqui, Pai, e que mais e mais vidas cheguem aqui, como o Senhor tem enviado as pessoas pela tua graça, pela tua misericórdia, mas que mais e mais vidas cheguem a esse lugar para receberem alimento espiritual, para serem preparados para o casamento com teu Filho Jesus, não para ganharem a terra, mas para ganharem o céu, não para juntarem tesouros na terra, mas para juntar tesouros no céu, não para serem exaltados, mas para serem humilhados e serem exaltados por ti. Ajuda cada vida que chegar aqui, Pai. Revela os dons para os jovens, para os velhos, para aqueles que estão 30 anos na igreja e não sabem qual é o seu dom. Revela, Pai. Tira da ociosidade e revela o quanto o Senhor é real. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor ainda assim, numa voz em uníssono, antes da gente nos despedir da presença de Deus aqui, porque ela nos acompanha. Vamos cantar com o nosso coração e dizer essa verdade que eu sei que todos conhecem. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Creia, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, olha só, que a minha vida está nas mãos, maravilha, do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, Deus te abençoe. Se você está conosco, nos visitando e deseja entregar a vida a Jesus, eu vou ficar aqui um tempinho, você pode vir até aqui e a gente pode orar pela tua vida. Deus te abençoe, meus irmãos, uma ótima semana e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Amém.